É um prazer participar desse curso de emergências clínicas, no módulo de ginecologia e obstetrícia, falando de um assunto tão desafiador que é a sepse em obstetrícia. Meu nome é Samira, eu sou médica obstetra, tenho especialização em terapia intensiva de adultos, trabalho basicamente com gestações de alto risco, medicina intensiva materna e espero colaborar com esse curso dentro da área da obstetrícia de alta complexidade. Então, para começar a contextualização, né, com relação à infecção dentro do panorama geral da morte materna, as mortes por infecção, elas são a terceira causa de morte materna direta no mundo globalmente, né? Isso representa 11% do total de óbitos maternos. Mas, nos países de maior renda, nos países mais desenvolvidos, a morte por infecção chega a ser a primeira causa de óbito materno de causa direta, né, mostrando que nesses locais onde já houve uma superação dos óbitos por hemorragia e por hipertensão, que é a principal causa, né, são as principais causas nos países de baixa e média renda, a sepse é a principal causa de óbito materno direto nesses países mais desenvolvidos. No entanto, as causas infecciosas, elas podem estar relacionadas indiretamente a 50%, em alguns estudos mostram mais de 50% do total de óbitos maternos. Por exemplo, quando a causa primária é uma hemorragia que leva a uma esterectomia por causa da hemorragia, e na evolução do quadro, a mulher apresenta uma infecção subsequente, e essa infecção colabora, né, então, como causa mais diretamente envolvida com a ocorrência do óbito, mostrando que, de fato, a infecção é uma causa extremamente importante dentro dos quadros mórbidos e da mortalidade materna no geral. Agora, apesar da gente ter essa evidência, né, de como se comporta a infecção dentro desse cenário, a predição real dessa incidência, ela é difícil da gente ter ainda, porque existem disparidades de critérios para identificação na sepse em obstetrícia, isso eu vou mostrar mais para frente, e como atualmente nós precisamos de alguns recursos laboratoriais, né, para, por exemplo, a aplicação do score de SOFA, em diversos locais a gente tem escassez desses recursos, então a sepse não consegue ser adequadamente caracterizada em revisões de prontuário, por exemplo, né, para saber a real incidência da morte materna por infecção. Então, assim, uma breve contextualização da sepse, né, já que provavelmente isso já foi bastante discutido nos outros módulos. A sepse é uma resposta desordenada, né, do hospedeiro frente a uma agressão microbiológica, né, então, diante de um quadro de infecção viral, bacteriano ou outro micro-organismo, além da ação direta, né, de agentes citopáticos diretos desse micro-organismo, o desencadeamento da resposta de defesa do organismo leva a uma série de ativações inflamatórias, liberações de citocinas, ativação da cascata de coagulação, e tanto a ação do micro-organismo quanto essa resposta exagerada do hospedeiro pode levar a um quadro de disfunção orgânica que vai caracterizar a sepse, e no seu grau máximo de disfunção leva ao choque, que aumenta bastante a probabilidade deste indivíduo evoluir para o óbito. Em 2016, houve a reclassificação, né, a mudança da definição de sepse, né, caracterizando a sepse como uma disfunção orgânica potencialmente fatal causada por uma resposta desregulada do hospedeiro à infecção. E o que houve, né, de principais modificações antes de 2016, a gente tinha que na infecção confirmada ou presumida, na presença de pelo menos 2 critérios de síndrome da resposta inflamatória sistêmica, que levava em consideração temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória e contagem de células brancas, então tinha-se caracterizada a sepse. O indivíduo com sepse se apresentava disfunção orgânica, ele tinha sepse grave, e na existência de instabilidade hemodinâmica, isso caracterizava o choque séptico.
Então, nesse novo consenso de 2016, foram suprimidos, né, os critérios de CIRS e a definição de sepse grave, né, muito provavelmente porque, para tentar diminuir, né, o tempo do diagnóstico na definição da gravidade, e também porque os critérios da síndrome respiratória, da síndrome da resposta inflamatória sistêmica, são pouco sensíveis, né, na identificação desses quadros de sepse, então houve essa modificação e simplificação da definição, tendo apenas infecção confirmada ou suspeita com disfunção orgânica, definimos sepse com estabilidade hemodinâmica, define-se o choque séptico. Então, uma primeira triagem, né, para a identificação dos quadros de sepse, a recomendação é que seja feita através do QIC-SOFA, né, que é um score de disfunção orgânica, que leva em consideração parâmetros que podem ser utilizados na beira do leito, frequência respiratória, nível de consciência e a pressão sistólica, na presença de 2 ou mais, então, é uma triagem positiva, e aí nós devemos aplicar o score completo, né, do SOFA, levando em consideração a avaliação dos 6 sistemas, respiratório, coagulação, fígado, cardiovascular, sistema nervoso central e renal, e se há uma pontuação maior ou igual a 2 ou uma piora, né, em casos crônicos, onde já existe uma disfunção orgânica de base, uma elevação do score em pelo menos 2 pontos, então, caracterizamos a disfunção orgânica e conseguimos definir o quadro como sendo um quadro de sepse. A instabilidade hemodinâmica é definida como a presença, né, de uma disfunção metabólica e celular após reposição volêmico adequada, que é identificado através de hipotensão, oligúria, insuficiência respiratória e alteração do nível de consciência, ou quando existe uma manutenção do lactato acima de 2, caracterizando, então, a disfunção metabólica e celular. E o choque séptico é definido como um subconjunto da sepse com disfunção circulatória celular e metabólica associada ao maior risco de mortalidade. Então, isso tudo está muito bem definido, né, para a população geral, e também nós sabemos que os fatores determinantes de má evolução, aquilo que diferencia se um indivíduo vai ficar com um quadro de infecção localizada para um quadro de sepse ou choque séptico, né, são diversos determinantes, entre eles o perfil do agente agressor, as características individuais do hospedeiro nessa modulação da resposta inflamatória, a presença ou não de comorbidades e o quanto que essas comorbidades estão controladas, né, no momento da ocorrência da infecção, e a precocidade e adequação do diagnóstico e, consequentemente, do tratamento dessa infecção. Então, dentre desses fatores que são os mais relevantes, né, com certeza aquele que a gente consegue modificar, né, e consegue atuar de uma maneira mais direta na precocidade do diagnóstico e precocidade da instituição do tratamento mais adequado. Então, se isso já está bem estabelecido para sepse em geral, isso é ainda mais importante, né, nessa precocidade de diagnóstico e tratamento da sepse em obstetrícia. Mas nós temos diversos desafios hoje, né, com relação à sepse em obstetrícia. Primeiro, os estudos, todos esses estudos que foram realizados para a população geral, eles excluíram a população obstétrica das suas amostras. Então, eles não são validados para a população obstétrica. A gestante, ela tem, né, uma série de particularidades, de modificações da sua fisiologia, que alteram seus parâmetros normais, né, por exemplo, de pressão arterial, frequência cardíaca, e essas modificações, elas podem dificultar a interpretação dos achados, tanto na CIRS, né, na Síndrome da Resposta Inflamatória Sistêmica, quanto achados de disfunção orgânica avaliados pelo SOFA, né, então, por exemplo, pela ação da progesterona na musculatura vascular, existe um relaxamento dos vasos, né, na gestante, com uma redução da resistência vascular sistêmica, e isso leva a uma redução da pressão arterial com aumento da frequência cardíaca, né, e algumas vezes essas modificações dentro de parâmetros fisiológicos, principalmente no terceiro trimestre e no pós-parto, eles se sobrepõem
com triggers, né, de disparo de disfunção que seriam feitos na população geral. Então, existe essa sobreposição, né, de padrões fisiológicos da gestação com relação àquilo que é considerado já alterado ou alguma disfunção na população geral. E os atrasos na identificação e na conduta da sepse na obstetrícia são os principais determinantes da mortalidade. Então, não necessariamente o quadro de sepse ele é mais virulento na gestante por sua condição de gestação, né? Mas são os atrasos na identificação e na conduta que levam os quadros sépticos a terem uma relação maior com mortalidade dentro da população obstétrica. As gestantes, elas possuem, por exemplo, um aumento da incidência de alguns tipos de infecção, como a infecção urinária, por conta das suas modificações fisiológicas, aumento do tamanho do útero, compressão ureteral, estase de urina, modificação da composição da urina com o aumento da glicosúria, isso facilita a infecção urinária, né, e facilita o desenvolvimento da sepse. Mas não é isso necessariamente que está relacionado ao aumento da mortalidade, mas o atraso na identificação desses quadros e o atraso no tratamento das infecções dentro da gestação, mostrando que dentro daqueles determinantes, de fato, esse é o mais relevante também na população obstétrica. Diversas iniciativas foram consolidadas, né, de uma maneira mais oficial, a partir de 2016, 2017, onde a Aliança Global com relação à sepse, em conjunto com a Organização Mundial da Saúde, buscaram determinar, né, ou chegar num consenso com relação às definições de sepse materna, né, sepse em obstetrícia, para tentar, a partir daí, né, estabelecer protocolos específicos para essa população, já que, repito, essa população foi excluída dos estudos anteriormente desenvolvidos, né? E foi realizado essa avaliação através de uma revisão sistemática e uma consulta com especialistas para a definição de sepse materna, e ela foi definida em 2017 como uma condição ameaçadora da vida, definida por disfunção orgânica resultante de infecção durante a gestação, parto, pós-parto ou pós-aborto, né? E essa definição, ela está alinhada com a definição do sepsis 3 de 2016. Esse consenso, né, esse estudo da OMS, ele recomendou, né, que a identificação da disfunção orgânica entre as gestantes e puérperas seja realizada em 2 passos. Um primeiro, através da identificação de mulheres com infecção materna grave possível, ou seja, sinais precoces de infecção com repercussão sistêmica, né, o que já permitiria uma identificação e o início do tratamento precoce, e depois, né, nesses casos, depois dessa primeira triagem, a definição de casos de sepse confirmados. Também dentro dessa iniciativa da Organização Mundial da Saúde, foi realizado o Global Maternal Sepsis Study, que é um estudo global sobre sepse materna, que teve como objetivo principal desenvolver e validar critérios capazes de identificar a infecção materna grave possível e a sepse materna. Então, critérios para conseguir estratificar esses 2 níveis de gravidade dentro da população obstétrica. Esse estudo foi um estudo multicêntrico, realizado, se não me engano, em 72 países, em diversas maternidades. Foi um estudo que foi realizado durante uma semana, que avaliou mais de 80 mil internações hospitalares, e foram testados diversos critérios, né, para a identificação daqueles que são mais sensíveis, né, mais adequados para a identificação dos casos de infecção na população obstétrica. E nós ainda não temos os resultados desse estudo, então, por isso, que ainda é um assunto bastante desafiador para nós discutirmos e para a implantação de protocolos institucionais para lidar com essa questão. Então, nós continuamos, né, com desafios ainda até hoje, né, esse estudo é de junho, né, abril, junho de 2021, né, que ele pontua exatamente quais são os nossos desafios ainda, enquanto nós esperamos
pelas evidências para nos auxiliar. Então, o primeiro desafio é a existência de critérios inconsistentes para a identificação de sinais precoces de sepse, a falta de ferramentas de triagem validadas na população obstétrica, a necessidade de adaptação de componentes do pacote, né, dos pacotes, dos bundles, né, de tratamento da sepse para a fisiologia materna. O outro desafio é saber quando transferir a paciente para um nível superior de atendimento e considerações com relação ao parto, lembrando que são 2 pacientes, né, a mãe é a prioridade, mas nós lidamos com 2 pacientes, a mãe e o feto. Então, as considerações com relação ao parto são também bastante importantes nessa população. Com relação aos primeiros 2 desafios, né, que é os critérios e as ferramentas para a população obstétrica, nós temos diversos instrumentos, como o SOFA, o CIRS, né, critérios, os scores de alerta precoce, né, o MIUS, que é o Maternal Early, enfim, aqui o score de alerta precoce para a população obstétrica, e alguns instrumentos de classificação de risco gerais e adaptados para a obstetrícia, mas ainda, né, esses instrumentos nos estudos que foram realizados, eles são pouco sensíveis para predizer e identificar o risco de desenvolver sepse, as fases iniciais de sepse e aquelas mulheres que requerem internação em UTI e o tratamento precoce. Só para trazer um exemplo com relação a essas modificações fisiológicas, dos parâmetros fisiológicos da gestação e essa sobreposição com os scores habitualmente utilizados, esse estudo ele avaliou, né, essa relação, e ele mostrou que existiu sobreposição entre os parâmetros fisiológicos da gestação e os critérios de CIRS para gestantes saudáveis durante o segundo, o terceiro trimestre, o trabalho de parto, para todos os critérios, exceto a temperatura. Então, aqui eu chamo a atenção que uma gestante que está com uma frequência respiratória um pouco mais alta, que está com uma frequência cardíaca um pouco mais alta, a pressão sistólica um pouco mais baixa, isso pode ser somente uma modificação da sua fisiologia e ela é uma gestante normal, sem nenhuma alteração. Agora, se ela apresentar febre, né, e febre é um parâmetro que na população geral, né, ele é incluído dentro de classificações leves, né, então uma febre de 38, uma temperatura, né, de 37,8, uma febre de 38,1, isso na população geral é classificado, entra dentro dos parâmetros de classificação de quadros leves. Mas na gestação, uma temperatura de 38,1, por exemplo, já representa 2 desvios padrão da média, né? Então, isso já é um sinal de uma alteração significativa do seu padrão fisiológico. A gestante, ela tem progressivamente ao longo da gestação um aumento de citocinas e interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral, isso aumenta progressivamente, fisiologicamente com a gestação, né, tendo um pico maior no terceiro trimestre e no parto. Então, esse aumento progressivo faz com que o centro termorregulador, ele seja dessensibilizado ao longo da gestação, né, e a temperatura materna, ela tende a ser um pouquinho mais baixa. Quando existe um estímulo, né, suficiente para a produção de febre na gestação, isso quer dizer que os níveis de citocina ultrapassaram todos os limiares, né? Então, isso já é um sinal de um processo inflamatório sistêmico exacerbado, né? Mostrando que nós devemos, sim, né? Os scores, eles tendem a superestimar risco quando a gente fala de outros padrões, mas com relação à febre, isso é um sinal de alerta importante nos casos infecciosos na gestação. Por outro lado, né, esse outro estudo realizado na Colômbia, que é um grupo forte de estudo dentro da terapia intensiva obstétrica, ele fez a comparação dos critérios de CIRS e de SOFA para a identificação de pacientes obstétricas com sepse. E o que foi observado é que o uso da escala de CIRS pôde promover um manejo precoce da sepse, né, por meio da identificação de pacientes que precisavam de internação numa unidade de alta dependência ou na UTI.
né? E que houve uma baixa concordância entre os resultados de CIRS e SOFA, reforçando, né, que nós precisamos criar escalas específicas, né, critérios específicos para a população obstétrica, e que talvez os critérios de CIRS, eles não sejam assim tão descartáveis, né, na população obstétrica a ponto de sair da sua classificação, assim como foi realizado no Sepsis 3, né, a retirada dos critérios de CIRS para a população geral. Então, os critérios de CIRS parece que existem, eles têm alguma relevância adicional dentro da população obstétrica por aumentar um pouco a sensibilidade na identificação desses casos, e até que o resultado do GLOSS saia, né, a gente ainda não tem essa resposta em definitivo, mas devemos ter isso em mente para a população obstétrica quando lidarmos com uma gestante com um quadro de infecção. Com relação aos biomarcadores utilizados na sepse, na população geral, todos eles também possuem modificações fisiológicas ao longo da gravidez. Então, existe um aumento, normalmente, desses parâmetros, desses biomarcadores, porque a gestação é um estado pró-inflamatório na sua essência, né, um hiperdinâmico de modulação imunológica para o desenvolvimento do feto. Então, por exemplo, os níveis de leucócito a gente utiliza acima de 12.000, especificamente acima de 16.000, né? O lactato aumenta, o dedímero aumenta, então o dedímero é considerado alterado na gestação acima de 1.500, né? Então, esses também são os biomarcadores, fica difícil a gente utilizar da forma como utilizamos na população geral. Gestantes, principalmente no terceiro trimestre, no parto e no pós-parto, podem ter níveis desses biomarcadores que disparariam o diagnóstico de sepse na população geral, mas na gestante isso seria fisiológico. Eu gostaria de trazer, né, a procalcitonina, porque é normalmente um marcador para infecção bacteriana e para indicação de introdução de antimicrobianos, e a procalcitonina, essa foi uma coorte prospectiva que mostrou que houve alteração, sim, né, uma elevação dos padrões fisiológicos da procalcitonina ao longo da gestação, porém, o corte de 0,25, ele parece ser adequado, né, que nessa coorte, por exemplo, entre as gestantes com 2 a 3 dias no pós-parto, algumas mulheres apresentavam níveis acima de 2,25, né, entre 2,25, 0,25 e 0,5, ou acima de 0,5, porém a maioria se manteve abaixo, então provavelmente nós podemos utilizar esse corte do 0,25 na população obstétrica também. Com relação ao terceiro desafio, né, do uso de guidelines específicos, nós temos alguns guidelines do Reino Unido, da Austrália, o próprio Surviving Sepsis Campaign traz, né, algumas particularidades da gestação. Temos alguns que são adaptados para a obstetrícia, né, mas sem que a gente tenha a definição dos critérios, o que a gente tem que manter em mente é que manter, né, mesmo para os protocolos clínicos gerais, o olhar obstétrico atento e crítico até que essas novas evidências sejam divulgadas, né? Então, qualquer um desses protocolos pode ser utilizado, mas sempre tendo em mente as modificações fisiológicas da gestação. Trouxe alguns exemplos, né? Então, os bundles de tratamento de manejo da sepse, eles recomendam na reposição volêmica o uso de, por exemplo, 20 a 30 ml por quilo de solução cristalóide. Na gestação, esse volume, por conta do aumento da frequência cardíaca, o aumento da frequência cardíaca fisiológica na gestação, aumento da permeabilidade vascular, diminuição da pressão ocótica, plasmática, isso fisiologicamente, uma alíquota ou uma infusão muito rápida ou de um volume maior na gravidez pode favorecer a perda de líquido para o terceiro espaço, por exemplo, o edema agudo de pulmão. Então, na gestante, pode ser que de 10 a 20 ml por quilo seja o mais adequado e que essa reposição seja feita em pequenas alíquotas. Então, ao invés de fazer o volume em uma hora, fazer pequenas alíquotas de 250 a 500 ml rápido, com avaliação após cada soro para verificar a adequação desse volume, né, dentro do sistema cardiopulmonar. Outra coisa que pode ser realizada é a lateralização do útero
ou decúbito lateral, sempre que for possível realizar essa mobilização, né, na gestante, por conta da compressão uterina nos vasos, né, na aorta e na veia cava, e essa mobilização é capaz de trazer líquido de volta, né, de aumentar o débito cardíaco em cerca de 30%. Então, o decúbito lateral ou o desvio do útero lateralmente é capaz de fazer uma mobilização de volume não estressado aí na gestante, sem que a gente precise sobrecarregar a infusão exógena. Na gestante também, o traçado da cardiotocografia pode ser utilizado como um parâmetro adicional de perfusão tecidual. Então, além do lactato e outros parâmetros utilizados na clínica geral, o traçado de cardiotocografia pode ser utilizado. E na gestante, para que ela consiga manter a sua estabilidade e também a estabilidade fetal, a gente precisa manter a pressão média, talvez um pouquinho acima de 65, uma PAM de 70, mais ou menos. A intubação precoce, ela é necessária, porque a gestante tem uma diminuição da sua capacidade de reserva funcional e um aumento da demanda de oxigênio, então não dá para ficar aguardando, né, a recuperação ou a estabilização da saturação. Se a gestante não se recupera em 30, 40, 50 minutos, pode ser indicada a intubação precoce para garantir uma PO2 acima de 70 e uma PCO2 abaixo de 45. Então, a hipercapnia permissiva, né, a hipercapnia na gestante, ela é extremamente deletéria, principalmente para o feto. E para manter essas demandas também, a meta de PO2, ela é um pouquinho maior do que na população geral, ela deve ser mantida acima de 70. Com relação a quando transferir a gestante, né, levando em consideração essa recomendação da OMS de fazer isso em 2 momentos, então, uma primeira identificação dessa infecção materna grave possível, através da identificação de sinais de repercussão sistêmica, uma proposta é que a gente não ignore completamente ainda os critérios de CIRS, né? E diante de sinais infecciosos clínicos, como história de febre, tosse, qualquer sinal clínico que denote, né, um comprometimento infeccioso, que sejam utilizados os critérios de CIRS adaptados para a obstetrícia e o Quick-SOFA adaptado para a obstetrícia, levando em consideração os parâmetros fisiológicos da gestação, e que a gente utilize 2 ou mais desses critérios, e não apenas o Quick-SOFA. Essa é uma proposta, né, que eu, junto com alguns intensivistas que atuam em obstetrícia, né, estamos pensando e propondo, que nesse momento, até que a gente não tenha evidência, que não abandonemos por completo os critérios de CIRS, né, e em especial a gestante com febre. Então, gestante com febre já é um quadro moderado ou grave que merece uma vigilância mais rigorosa. Então, diante de uma infecção materna grave possível, aplicar o critério de SOFA e já pensar em uma internação para uma alta vigilância, assim que caracterizarmos a sepsis, se houver disfunção orgânica, transferência para uma unidade de alta dependência, que pode ser um centro obstétrico, um centro cirúrgico, né, ou uma unidade intermediária ou a UTI, e, obviamente, quando tiver disfunção circulatória metabólica, na ausência de hipovolemia, caracterizando o choque séptico, então, um cuidado de maior complexidade. Com relação ao momento da resolução da gestação, a resolução da gestação, ela objetiva a melhoria da hemodinâmica e da mecânica ventilatória materna. Nós temos 2 pacientes, sim, mas a prioridade é a mãe, né? Nós não temos hoje um guideline muito específico com relação aos critérios, né, para interrupção da gestação, e apesar da interrupção da gestação não ser por si só uma ação que melhore o prognóstico, né, que diminua as chances de óbito, algumas coisas, a retirada do feto, né, consegue mudar alguns parâmetros que melhoram a hemodinâmica e a ventilação materna. Então, a gente tem alguns critérios, né, que a gestante que esteja acima de 24 semanas, quando o volume uterino pode prejudicar mais esse retorno venoso, né, e a parte hemodinâmica. Sempre que houver um quadro de choque, com necessidade crescente de droga vasoativa, quando houver hipoxemia refratária, né, uma saturação menor do que 90 por mais de 1 hora, uma PO2 menor
do que 60, ou hipercapnia permissiva, ou hipercapnia persistente, também por um período curto, meia hora, 40, 50 minutos, ou sempre que houver alteração da vitalidade fetal e que a gestante tiver condições para procedimento cirúrgico, então que seja optada pela resolução da gestação. Então, como mensagens finais, novas evidências estão a caminho para uma melhor definição e manejo da sepse na gestação. Enquanto isso, nós devemos utilizar os protocolos clínicos, que eles conseguem mudar, né, o desfecho, mas precisamos manter um olhar obstétrico crítico sobre esses protocolos, levando em consideração as modificações fisiológicas da gestação, sempre valorizar as queixas da paciente, ainda que subjetivas, especialmente a queixa de febre, pensar em sepse, mesmo quando existirem outras complicações de base, como hipertensão e hemorragia, e, na dúvida, internar, monitorar, observar e estar ao lado da paciente. É isso, obrigada.